paz do Senhor, família IBCE. O mestre Everaldo designou nesse tempo de recesso que estivéssemos lendo o livro de Robert Liardon, Os Reformadores Estrondosos, da série Generais de Deus. Esse livro, ele estimula a fé e estimula a crer que Deus faz o aparente impossível. Aquilo que é impossível para nós, verdadeiramente não é impossível para Deus, se estiver em seus propósitos. Quando lemos o livro, nós podemos nos perguntar se Deus espera de nós menos do que Ele esperou desses homens. E à medida que você vai lendo o livro, você vai ver que esses homens também tiveram êxitos e fracassos. E a sua fé vai crescer com a percepção de que Deus usa quem Ele quer. Logo na introdução do livro, uma parte que me chamou bastante atenção é que a história sempre se repete em algum lugar do tempo, em cada geração sobre uma nova aparência ou um novo método. Cada geração precisa de uma reforma. Talvez nós hoje estejamos precisando de viver esse momento de uma nova reforma. Como uma vez o nosso pastor Tiago disse, que a reforma estava precisando de uma reforma. E nós podemos ver muito nas igrejas atuais, muitas das coisas que esses homens combateram acontecendo hoje. E hoje nós nos beneficiamos desses benefícios que esses homens fizeram em sua vida, por meio de uma grande força física e espiritual. Eles demonstraram uma história de relacionamento com o seu povo, entre Deus e o seu povo. O livro vai falar que grandes homens como John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, John Knox, George Fox, homens de determinação espiritual e espírito inabalável que defendiam a verdade e se tornaram reformadores, que penetraram na escuridão com a verdade de Cristo e sua palavra. O autor vai nos estimular a não nos esconder e a não permitir que o mal silencie a voz de Deus através de cada um de nós. Que a reforma ela possa acontecer novamente na nossa geração. E no capítulo 1, começa tratando de John Wycliffe, o tradutor da Bíblia do latim para o inglês. O Wycliffe nasce na Inglaterra em meados de 1330 e falece em 1384 aproximadamente. Foi um reformador anterior à Reforma que apresentou diversas críticas às doutrinas da Igreja Católica que inspiraram Martinho Lutero mais de um século depois. O Wycliffe defendia que a salvação era defendida através da fé em Deus e não por compra de indulgências para perdão dos pecados. Ele se posiciona contra a doutrina da Igreja Católica sobre a realização de boas obras para se conseguir a salvação. Ele se posiciona contra o governo papal e passa a ser considerado um criador de problemas em potencial dentro da igreja. A sua maior força era a fidelidade à palavra. Ele abriu, leu e aplicou as passagens bíblicas à sua vida. Ele separou o que era verdadeiro do falso e ele percebeu que a igreja estava em oposição à mensagem da Bíblia. Como nós vemos muito isso também nos dias atuais. Usando a palavra de Deus, ele começou a separar as ideias formadas pelo homem dos princípios que eram verdadeiramente inspirados por Deus. Ele atacou as confissões, dizendo: não se confessa ao homem, mas a Deus, o verdadeiro sumo sacerdote das almas. Ele atacou também a absolvição dos pecados. Os católicos eles ensinavam que somente o sacerdote ou o líder religioso é quem podia liberar uma pessoa da culpa. E o Wycliffe dizia: não há maior heresia contra o homem do que acreditar que ele é absolvido do pecado se ele der dinheiro, ou porque o sacerdote impõe a mão sobre a sua cabeça e diz: eu o absolvo. Ele atacou também as indulgências. As indulgências, elas foram criadas como uma técnica de arrecadar dinheiro. As pessoas, elas eram instruídas que se elas comprassem a indulgência,
o Papa iria ordenar aos anjos para levar as almas que partiam direto para o céu. E o Wycliffe vai e escreve: é claro para mim que os nossos prelados, na concessão de indulgências, realmente blasfemam frequentemente a sabedoria de Deus, fingindo em sua avareza, ganância pelo dinheiro e sua loucura, que compreendem o que realmente não conhecem. Aí o Wycliffe vai dizer: confesso que as indulgências do Papa constituem uma blasfêmia manifesta. E ele vai mais além, dizendo: digo com certeza que, embora você tenha sacerdotes e frades para cantar para você, para celebrar missas, durante toda a sua vida, e de todas as suas bênçãos perdoadas e os perdoadores, nada disso levará sua alma para o céu. As indulgências hoje, elas estão camufladas dentro das igrejas nos dias atuais. Quantos pregadores da palavra tentam fazer o povo acreditar que com determinadas atitudes e valores e campanhas, elas conquistarão alguma coisa. Então nós vemos que hoje a reforma anda precisando de uma reforma. O Wycliffe também vai falar sobre a pregação. Ele fala que muitos dentro da Igreja Católica consideravam o ministério como uma profissão. Ele vai dizer que o trabalho mais elevado que um homem pode alcançar na terra é pregar a lei de Deus. E tem uma frase de Wycliffe que diz que ele não podia trair o que ele sentia, ser verdade nas Escrituras, ainda que isso significasse perda de apoio. A façanha de Wycliffe foi colocar a Bíblia à disposição das pessoas para que elas pudessem conhecer a Deus de uma forma pessoal. A sua visão explodiu por toda a terra. Tudo o que ele sabia fazer era plantar a semente e confiar em Deus para completar o que ele começou. E Deus certamente o fez. Os reformadores seguintes, eles iriam traduzir a Bíblia para 34 idiomas em um período de menos de 300 anos. 3/4 dessas traduções foram para os europeus. O Wycliffe plantou a semente e depois ele confiou em Deus para completar a obra que ele começou. E hoje em dia, nós podemos examinar esse fruto. E ele vai dizer que nunca se deve subestimar o poder de plantar uma semente. E com isso a gente vai aprendendo a não ficar desanimado. Que se Deus nos instruir a fazer algo e nada parecer acontecer, que continuemos a ser obedientes e que nos lembremos de que por baixo de um chão frio e duro do inverno estão os ingredientes de uma bela flor ou fruto perfumado da primavera. O autor, ele encerra esse capítulo 1 que trata da vida de John Wycliffe com um dos versículos apropriados à vida de Wycliffe. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: quem semeia, um semeia e o outro colhe. Esse tratou o primeiro capítulo do livro Os Reformadores Estrondosos, Generais de Deus. Em breve, nós vamos estar postando outros vídeos falando sobre esses outros homens. John Huss será tratado no segundo capítulo. Até breve.